Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem live com a doutora Taíris. Ela vai entrar, tá? Qualquer momento. Oi, Jéssica. Olá, Taíris. Tudo bem? E tudo jóia? Só vou colocar um filtro aqui, né? Que eu mereço também. Vamos Eu ver. também estou de filtro. Isso, vamos descobrir aqui agora um filtro. Pessoal, sejam muito bem-vindos, viu? Quero um filtro legal. Ninguém merece. Trabalhamos essa semana, né? Pra ficar aqui. Verdade. Pronto? Olha só. Pessoal, bem-vindos, tá? Todos que estão aqui nessa live hoje. Eu tô com a doutora Taíris, que é psiquiatra, para a gente estar fazendo um bate-papo e conversando sobre a depressão, para ela estar colocando o olhar dela e que assim nós duas juntas possamos ajudar você que sofre com depressão, ou que conhece, ou que convive com alguém que sofre. Uhum. Esse pessoal tá entrando, Jéssica. Vamos esperar mais um pouquinho. Jéssica, se apresenta também, que tem alguns seguidores meus aqui que tá entrando agora. Ó, minha mãe, minhas tias, minhas primas. Muito prazer. Eu me chamo Jéssica, eu sou psicanalista, sou hipnoterapeuta e terapeuta sexual. Muito bom. A gente pode fazer uma live de terapia sexual depois, hein? Nossa, vai ser maravilhoso. O povo adora falar sobre esse assunto. Sim. Acho que a gente pode começar, né, Jéssica? Sim, podemos. Então tá bom. Para quem não me conhece, meu nome é Thaíra, tá? Como a Jéssica já falou, sou psiquiatra, trabalho aqui em São Paulo, mas eu sou cearense. Tem muita gente do Ceará assistindo a essa live, da minha família lá. Que bacana. Esse tema, né? Por que que a gente resolveu fazer essa live? Porque é muito importante, né? A gente entender um pouco sobre depressão. A depressão hoje em dia é considerada a doença mais incapacitante, para vocês terem ideia. De todas as doenças, em 2020, a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo, né? Então, assim, muitas pessoas são afastadas, saem do emprego, não fica mais funcional por conta da depressão, né? Por isso que é muito importante. É a principal causa de suicídio, né, hoje em dia, e suicídio não é brincadeira, morre muitos aí por minutos, que a gente nem imagina, né? E a depressão, ela atinge 300 milhões de pessoas, né, por ano. É muita gente, né? É muita gente mesmo, a gente não tem nem noção. E a prevalência da depressão é 16% ao longo da vida. Então, 16% das pessoas pode ter depressão ao longo da vida. É muita coisa também, se for pegar esse número da população geral, né? Vamos falar um pouquinho como que a pessoa, desculpa, como que a gente pode identificar que a pessoa tem depressão, né? Cachorrinho, Qualquer dúvida, vocês também podem deixar aí nos comentários, viu, pessoal? isso. Vai comentando aí, pessoal. Minha doctor, minha paciente, Arlene. Então vamos lá. Por que é tão importante, então, a gente falar da depressão? Por todas essas questões todas que a gente já falou, né? A prevalência é muito alta, acomete muitas pessoas. E algo muito interessante, né? Que acomete mais mulheres, para quem não sabe, né? E quando acomete homem, é de forma mais grave, porque o homem tenta mais suicídio. O homem, as formas de suicídio que o homem tenta, geralmente são formas mais violentas e tem mais êxodos, né? Eles podem morrer mais por suicídio. Eles não, né? A maioria é por enforcamento, são coisas mais violentas que morrem, né? Infelizmente. Ô, Thaíris, você está falando aí sobre o suicídio nos homens, essa forma de depressão mais grave, e você poderia dizer se tem a ver com a cobrança que o homem tem mais da sociedade, em Certeza. relação à sua postura, em relação à sua família? Tem a ver com isso? Com certeza, o machismo, né? O homem não chora, né? Tem até aquela frase lá que o homem não chora, o homem não pode deprimir, o homem não pode ter doença.
Então, quando eles entram no sofrimento, eles também não conseguem dar conta disso, né? Eles preferem correr mesmo. E geralmente as tentativas de suicídio na depressão é por conta desse sofrimento maior, né? Que as pessoas não suportam. Não é assim, ah, vou morrer para chamar atenção. Não. Às vezes morre porque tá com uma angústia muito grande, a dor é muito grande, aí tenta suicídio para aliviar aquela dor que tá sentindo, né? Para acabar com a dor e não com a vida, né? Mas infelizmente é a única forma que a pessoa encontra. Isso, exatamente. E aí, a depressão, ela é uma doença crônica, né? Ela tem características multifatoriais. O que que é isso? Tem a ver com a genética. Se seu pai teve depressão, você tem 2 vezes mais chance de ter depressão. Se seus pais tiveram depressão e seus avós, você tem 3 vezes depressão. Então, o fator genético é bem importante, né? Essa predisposição, a gente ficar atento à questão familiar. Altera alguma coisa no gene? Por exemplo, um gene que é Sim, passado de pai para filho? Ou sim, também tem a ver com o comportamento que é também. aprendido? Por exemplo, dos filhos com os pais, que convivem com os pais depressivos, eles aprendem aquele comportamento. Também, as duas coisas, porque na verdade é uma predisposição, não é? Não é um gene específico, mas é uma predisposição que já tem. E com Não é certeza, uma sentença. isso. E com certeza, o comportamento, né? Ajuda em todas as doenças. A criancinha lá vai vendo a mãe tentando suicídio, deprimida, mal. Ao longo da vida, ela pode ter esse comportamento também, né? Então, tem essa questão genética, né? Tem a questão ambiental, que a gente fala também, um ambiente estressante, uma casa que tem, né, usuário de drogas, que aquela criança vai convivendo, um trabalho mais difícil, né? Que gera muito estresse. Tem essa questão do ambiente, né? A genética. E a questão cerebral também envolvida, que a questão cerebral já engloba a questão dos neurotransmissores, né? A diminuição da dopamina, noradrenalina, serotonina, são aqueles neurotransmissores do prazer, do bem-estar, né? Que a gente lembra. Isso são as causas principais, né? Fatores de risco são mais as mulheres, né? Mulheres têm 3 vezes mais depressão do que homens, se a gente for ver nos estudos, né? Solteiros também tem muito a ver, né? A pessoa que vive só, um idoso que mora sozinho. Então, essa questão da solidão também está muito envolvida com essa questão da depressão, né? Vamos lá, o que mais que a gente fala? Eu falei das causas, né? E Então, você pode. estava falando sobre essas causas e eu classifico elas de algumas formas. Na questão genética, como a gente conversou, né? Isso. Sobre o comportamento que é aprendido. Uhum, Classifico também que a depressão que é gerada por algum trauma sim. emocional, Uhum, a depressão que é gerada por estresse e ansiedade, como você disse, muita cobrança, muitos afazeres, e a fisiológica, que é quando tem essa queda nesses neurotransmissores, que isso. são responsáveis pela nossa, por a gente sentir prazer e bem-estar. Você poderia explicar um pouquinho qual que é a função deles? Dos neurotransmissores que você fala? Isso, da serotonina, da dopamina e qual que é o outro que você disse? Isso. É a noradrenalina, a dopamina e né? Eles são responsáveis pelo o prazer mesmo, o bem-estar, né? É tanto que a droga atua liberando nesses neurotransmissores, como a dopamina, por exemplo. A droga, né? A cocaína, o crack estimula lá esses neurotransmissores, são liberados, a pessoa tem alegria, tem prazer, tem euforia, né? A noradrenalina tem essa questão da falta de energia, da queda de atividade, né? Depressão também, os sintomas. A serotonina no bem-estar, né? É mais nessa questão mesmo, tá, Jéssica? Entendi, que bacana. Como que o nosso corpo ele é complexo Uhum, e tudo tem a sua função, para tudo colaborar, para tudo fluir bem, não é mesmo? exatamente. E aí, né, sobre o diagnóstico, como que a gente faz o diagnóstico? Não existe um exame específico para diagnosticar depressão, é mais através da anamnese, né, que a gente fala. A anamnese é a conversa que a gente vai ter com o paciente, coletar os dados, uma conversa bem detalhada, sabendo desse histórico familiar, dos sintomas do paciente, né?
E os exames, a gente pode até pedir numa primeira consulta, mas os exames são para descartar outras causas que podem confundir com depressão. Como, por exemplo, uma anemia, às vezes o paciente vai estar para baixo, o paciente vai ficar dores no corpo, né? Vai dar uma indisposição, uma anemia. Problema na tireoide, pode acontecer a mesma coisa. Deficiência de algumas vitaminas, o paciente também pode ter os mesmos sintomas de depressão, né? Então, a gente tem que caracterizar um idoso com demência, pode ter sintomas depressivos também, se a família acha que está demenciando, ficando com Alzheimer, né? Então, é mais através da conversa, os exames são para descartar as causas clínicas, né? E aí, como é que a gente diagnostica a depressão? Então, o paciente, ele precisa ter uma alteração do humor, né? Aí o paciente ele vai estar com humor deprimido ou com falta de energia, ou com perda de prazer, né? Perda de prazer chama de anedonia, essa palavra, que aí vai perder o prazer nas atividades que antes fazia. Eu gostava de cozinhar, já não cozinho mais por essa perda de prazer. E aí, esses dois sintomas, um deles tem que ser obrigatório para o diagnóstico, que é esse humor deprimido e essa falta de prazer. E depois vão vir outros critérios, né? Que aí vai ter a alteração do sono. O sono, a pessoa pode ter insônia ou dormir demais, pode ser uma coisa ou outra. O apetite altera também. O apetite, ele pode comer muito ou comer menos, tá? Que aí perde peso. O mais comum é a perda de peso, é a insônia, tudo para baixo. Depressão, você já está dizendo, né? Para baixo. Então, ele também vai ter uma fadiga, uma falta de energia, falta de concentração, o pensamento vai ficar mais lentificado, dificuldade de tomar decisões, né? E aí. É um conjunto de sintomas, né? Isso. E aí, dessa forma, ele sem energia, sem fazer nada, sem vontade de fazer nada, o que ele vai se sentir? Inútil, que aí também é um critério que a gente avalia. O paciente vai se culpar, falar que ele não está valendo mais nada, que é melhor ele morrer, que ele está dando trabalho para a família. Vai ter esse sentimento de inutilidade, né? De incapacidade, um discurso mais de desesperança, que a gente avalia também. Vai ter essas ideias de morte, né? E alguns até tentam o suicídio, que aí é a coisa mais grave, né? Tem uma pergunta aqui da Arlene Guzmán. Lembrando, pessoal, que vocês podem mandar outras perguntas que a gente vai responder, tá? Essa é para você, Thaís. Tem Sim. doenças físicas que são causadas pela depressão? Se sim, quais, por exemplo? Não é que são causadas pela depressão, elas são associadas à depressão, né? A maioria das doenças crônicas, o paciente também vai ter depressão junto. Fibromialgia, por exemplo, problemas na tireoide, um câncer. A maioria de 70%, 80% das pessoas que têm câncer vai desenvolver depressão também. Então, não é que causa depressão. Tem algumas doenças como obesidade, que a gente vê muito tudo, que às vezes leva à depressão, mas a gente não sabe se a obesidade veio antes também. Então, né, nada específico assim que a depressão causa. Mas tem essa associação de várias doenças crônicas, né? O que está mais envolvido a depressão são as doenças crônicas. Que estão correlacionadas, né? Não que uma venha gerar a outra ou que a outra gera. Exatamente. O que é mais comum, né, Jéssica, são as doenças levarem à depressão, as doenças clínicas levarem à depressão. Na verdade, é isso. A Mônica Marques mandou uma pergunta. Quando fico triste, tenho fortes dores no peito. Já fiz eletrocardiograma e o resultado foi normal. Isso pode estar relacionado à depressão? Olha, isso pode ser até característica de ansiedade, na verdade, né? Que dores no peito, taquicardia, tremor, e aí para você já ter ido até no síndrome do pânico, né? Para você estar preocupada, que você já procurou ajuda no cardiologista, então provavelmente pode ser uma ansiedade, mas ansiedade não é só isso, né? A gente tem que descartar essas causas clínicas, como eu falei, fazer uns exames de rotina mesmo, da tireoide, um hemograma, uns exames de rotina normais da clínica. E aí, descartando esses sintomas, né, essas causas, pode ser tá mais para uma ansiedade, porque a depressão tem esses critérios aí que eu citei, né, anteriormente. Tem humor deprimido, falta de prazer nas atividades e os outros que eu citei, né? Altera muita coisa, não é só estar triste um dia que já virou depressão, né? A gente tem que pensar isso também.
E tem que Depois ter a gente vai falar sobre essa diferença da tristeza e da depressão. isso. Deixa que a gente fala então, mais pra frente. Ó, a Valdísia Barros mandou uma pergunta aqui, que eu vou estar respondendo para você, Valdísia. A traição ou perca de um ente querido pode causar depressão? Beleza, E, na minha opinião, sim. com Muito, porque está relacionada a trauma, né? Na psicanálise, depressão, ela significa luto, melancolia. Ou Aham. seja, você vive um constante estado de luto, como se você todo dia tivesse perdido algum ente querido ou algo. Uhum. E isso vai se agravando, vai se perpetuando ao longo dos dias. E até uma diferença entre tristeza e depressão que a gente vai falar agora. Mas pode sim, viu, Valdísia? Por isso que é importante você trabalhar essa traição, isso que aconteceu, e esse luto, para que isso não venha gerar uma depressão em você. Com certeza. E aí a terapia é muito importante, né, Jéssica? Elaborar essa traição, que é como se fosse um luto também a traição, né? Sim, é É, um luto. Às vezes a gente pensa que um luto é só por pessoas que a gente perde, para a morte, digamos. Mas não, são coisas que um serviço que você perde, um fim de um relacionamento, tudo isso gera um luto que precisa ser trabalhado através da terapia. sim. E agora, tristeza versus depressão, qual que é a diferença? Então, a tristeza, né, é um sentimento que todos nós temos, que é normal. Normal, você viver em euforia o tempo todo também é doença, né? Que aí já entra na mania lá que a gente chama do bipolar. Ter momentos de tristeza é normal. Agora, assim, a depressão, como eu falei, né, ela tem outros sintomas, que aí vai alterar a sua funcionalidade, vai ter alteração do sono, do apetite, da psicomotricidade, né, esses pensamentos de ruína que vem na cabeça, pensamento negativo. E a depressão, ela é um humor constante, deprimido, que dura no mínimo 2 semanas. Isso tem que durar para ser critério de depressão. Ficar triste 1, 2 dias, eu fico triste na segunda, mas na quarta eu já tô bem. Aí já não é depressão, entendeu? É uma coisa mais linear que a gente fala. E essa oscilação de às vezes você tá bem num dia, você tá mal no outro, isso é normal do ser humano. A gente tem isso mesmo, né? E Com pouca certeza. dúvida. E agora, acho que a gente poderia falar sobre os tratamentos, né? As opções de tratamento. Pessoal, quem tiver mais pergunta, pode mandando aí que a gente vai responder, tá? Sobre o tratamento, vamos falar do que não é medicamentoso primeiro, né? Para o pessoal entender que não é remédio na vida. Então, assim, eu vou deixar a psicoterapia para o final para a Jéssica falar um pouquinho dela, essa aí. Mas, assim, a depressão também a gente tem que lembrar que a depressão é inflamação, processo inflamatório cerebral. Então, a questão alimentar é muito importante, né? Porque tudo que a gente ingere, enlatados, muito McDonald's, pizza, fritura, né? Isso aí tudo gera inflamação no nosso intestino, no nosso estômago, no nosso corpo e no nosso cérebro. Então, assim, ingerir alimentos mais saudáveis, né? Melhora essa questão da depressão, da inflamação, consequentemente. Tem até uns estudos aí bem falados hoje em dia, que é dos psicobióticos. Não sei se vocês ouviram falar. Eu falei numa live com uma amiga minha que fiz de intestino e cérebro, que aí são os probióticos estudados hoje em dia, que ajudam na questão cerebral. Eles têm até um apelidinho agora chamado psicobióticos, que tem até uma receita, quem quiser, depois do probiótico, que ajuda, né? Nossa, muito legal. Porque o nosso segundo cérebro é o intestino, para quem não sabe, né? O intestino que produz 90% da nossa serotonina e Sim. 50% da nossa dopamina. Se o intestino não vai bem, se a gente não ingere coisas saudáveis, o nosso cérebro também não vai bem, né? Então tem essa Aí questão. tem aquele ditado que fala assim que a gente é aquilo que a gente come. Exatamente. A gente é o que a gente come, tem essa frase mesmo. E aí a questão alimentar, a questão do exercício físico, né? Por que que é importante o exercício físico? Porque vai ativar lá os neurotransmissores, liberar dopamina, serotonina, os receptores do prazer que na depressão estão baixos, né? Na teoria.
Então, o exercício ajuda. Exercício pode ser aeróbico, pode ser musculação, pode ser yoga, que é muito comprovado, yoga, meditação, né? O mindfulness, que está difundido aí hoje em dia, né? Tem muito aplicativo no celular que você baixa de grátis, gente. A meditação vai aparecer um monte para você fazer, né? A questão alimentar, a questão dos exercícios, a questão da terapia, né, Jéssica? Que é muito Terapia. importante. E aí fala um pouquinho da terapia, então. Ou você já quer que eu fale de remédio e você fala da terapia no final? Vamos conversando sobre isso, porque eu acho interessante também você falar sobre que nem tudo é remédio. Uhum. Nossa, isso é sensacional. Todos os médicos deviam ter essa visão que você tem, Uhum. esse olhar que você tem, ao invés do paciente chegar lá e pronto, já ir tuchando remédio sem, sei lá, formar um diagnóstico, sem indicar uma terapia. Sim. Porque eu acredito que o remédio ele tem sim os seus benefícios, Uhum. mas eles vão tratar os sintomas e Exatamente. não as causas. E Uhum. aí o que é bom, o que seria legal, o que seria ideal? Ter essa dupla em conjunto, né? Tipo eu, você, onde o paciente tratasse os sintomas, que é aquilo que está afetando ele no dia a dia, e também tratasse as causas, que normalmente pode ser emocional. Na maioria das vezes elas são emocionais, né? E a terapia proporciona isso e também esse trabalho em conjunto. Sim, com certeza. Você concorda com isso? Muito. Ó, meus pacientes que estão assistindo aí, todos estão em terapia. Né, Arlene? Arlene que comentou é minha paciente, está fazendo terapia. É isso aí, gente. Terapia é essencial em todas as fases da vida. Assim, não só. Eu vou fazer terapia porque eu tenho um problema. Não, não é só por causa disso. Você Autoconhecimento, deve fazer muita coisa. justamente. Quantas vezes a gente falha por causa da falta do autoconhecimento? Porque a gente não tem, né? E a terapia proporciona isso. É sensacional você conseguir olhar para você, identificar certas coisas que antes você não entendia o porquê daquilo acontecia, ou o porquê de determinado comportamento, e como que você consegue mudar isso. É maravilhoso, gente. Sou suspeita para falar da terapia. É muito bom mesmo. Também faço, tá? Tem que fazer, gente. Todos que estão assistindo aí, façam terapia. Tá. Explica um pouquinho, Jéssica, como que é a terapia, porque tem gente que não sabe. Ó, a terapia psicanalítica é um pouco diferente da terapia com o psicólogo TCC, que é o terapeuta cognitivo comportamental. Porque a psicanálise, ela trabalha com o inconsciente. Então, Uhum. ela vai estudar o seu inconsciente. E isso proporciona a cura através da fala. Ela também acredita que a partir do momento que você começa a falar sobre algo, sobre aquilo que te aflige ou sobre você mesmo, isso vai te trazendo a cura. Porque eu já tive essa sensação, já até passei por isso, quando eu tô com algum problema, com alguma dificuldade, e aí eu vejo aquilo como algo tão grande. Aí na hora que eu levo para terapia e eu falo aquilo, aí eu penso, nossa, aquilo que eu estava fazendo tempestade é só isso. É só isso. Então diminui aquele peso. Uhum. E o inconsciente, como que ele funciona? Deixa eu explicar para vocês. É assim, tudo que a gente não consegue elaborar, tudo aquilo que é muito difícil emocionalmente para a gente falando para vocês entenderem, a gente joga no inconsciente. Uhum. Só que aquilo não some do inconsciente, aquilo vai gerando sujeirinhas, 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 e chega uma hora que essas sujeirinhas elas vão começar a aparecer. É na onde começa a aparecer as doenças, os mal comportamentos, As dores, né, no corpo. as dores, e tudo isso precisa ser tratado a causa, a origem, a raiz. Uhum. Vocês conseguiram entender? Deu? E aí o processo terapêutico funciona assim. Às vezes é muito doloroso. Por quê? Porque você chega no consultório com uma ferida e que Uhum. às vezes você pensa que essa ferida ela já está cicatrizada, ela já está sarada. E ela não tá, ela tá só com uma casquinha ali por cima. E na hora que a gente arranca essa casquinha, isso traz dor.
Por Aham. isso, muita gente não termina o processo terapêutico, começa e logo já para, porque isso traz dor. Aí você tira essa casquinha, lá embaixo está cheio de bichinhos. Estou fazendo aqui uma conjecturação para vocês entenderem. Uhum. Aí a gente vai lá, tira esses bichinhos, limpa essa ferida, tira toda a carne podre, para que a nova carne possa crescer. E Uhum. aí sim se tornar uma cicatriz. Eu tenho uma no meu braço, acho que é nesse braço aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Duas bolinhas aqui, ó. Uhum. Essas bolinhas foram que eu queimei fritando ovo. E elas já cicatrizaram. Não tem mais ferida. Então eu olho para elas, eu sei o que foi que gerou aquilo, mas eu não sinto mais dor. Uhum. Então, esse vai ser o processo do fim do tratamento terapêutico. Você conseguir lembrar daquilo que te feriu, de que te machucou, daquilo que te causou suas neuroses, Uhum. mas aquilo não vai te trazer mais dor. Uhum. E tem gente que pensa assim, não, mas eu não tenho nada, eu não sofri nada, eu não sou assim porque alguma coisa aconteceu comigo. Mas no fundo tem, tá? Na Tá terapia, escondido, né? Tá com escondido. certeza. Não, mas eu não guardo trauma de ninguém, eu não guardo ressentimento de ninguém, eu tô tranquila comigo, mas tem. Você que Inconsciente tá latente ali, querendo falar, né? Só de falar isso já é algo inconsciente. Já Exato. quer dizer que sim, tem alguma coisa errada que precisa ser trabalhado. Ninguém é perfeito, a gente não vai conseguir ser perfeito. Então, sim, a gente tem nossas falhas, tem nossas limitações, tem os nossos problemas, as nossas mágoas, as nossas angústias, os nossos medos. E até aí tá normal, a gente precisa trabalhar tudo isso para não afetar a nossa vida e a vida das outras pessoas, porque os terceiros, os que estão em volta, são os que mais são afetados. Exatamente. Às vezes a pessoa até se sente bem, né? Mas a relação com os outros não é legal. O pessoal fala mal dela depois, da pessoa, e a pessoa não entende por quê, né? Então, aí afeta essas relações interpessoais, né? Querendo ou Sim. não. Muito bom, Jéssica. E aí, pessoal? Cadê as dúvidas? Cadê as perguntas? Aproveita, hein? Que depois a gente vai falar sobre terapia sexual. Aí, Vão isso, mandando. né, que você falou da terapia, aí existem os tratamentos medicamentosos, né? E aí, para não assustar, todo mundo acha também que é remédio tarja preta, que o psiquiatra trata, que vai passar tarja preta, que vai me dopar, que eu não sou doido, que eu não vou no psiquiatra. Não tem nada a ver isso aí. Hoje em dia, tarja preta, pelo menos eu, é a última coisa que eu passo, entendeu? É mais para um Olha pânico hoje em dia, paciente com crise, taquicardia, que falta de. médica sensacional. Você dá um remedinho lá só nos primeiros meses, nem tem indicação de ficar prescrevendo mais a longo prazo essas medicações, até porque esse tipo de remédio, tarja preta, ele só engana o seu cérebro. Ele mascara os sintomas. Aí, por exemplo, tô com raiva, vou tomar um Rivotril. Tô querendo me matar, vou tomar um Rivotril. Quando a pessoa tem ideia suicida que toma esse tipo de remédio, esse remédio tira o freio do cérebro. Aí que a pessoa pode ter coragem de tomar esse tipo de remédio. Entendeu? Aí que a pessoa vai ter coragem de tentar suicídio com esse tipo de remédio. Isso que eu quis dizer, na verdade. Eles incentivam, né? Consegue, que nem você Exatamente. falou, tirar. O amato também ele é assim, né? Às vezes ele traz mais prejuízos do que benefícios. Olha, o amato, ele é um estabilizador de humor, ajuda na compulsão. Ele até que não é assim tão não, Jéssica, viu? Ele é até comparado aos tarja preta, são aqueles, né, os benzodiazepínicos, é o alprazolam, o Rivotril, clonazepam, diazepam, que tem indicações sim, tá? Na questão. Mas que hoje em dia no tratamento ambulatorial é muito difícil a gente usar, sabe? Pelo menos eu, entendeu? Eu vejo muito paciente que vem com prescrição, às vezes, de tarja preta, que eu tento tirar o máximo. Porque além dessa questão de dependência que o paciente vai ter, né? Por que o paciente tem dependência? Porque assim que toma um remédio, ele age muito rápido. Então é igual droga. O crack age em segundos, a cocaína age em segundos. Esse remédio age em poucos minutos, vai aliviar aquela sensação, mas vai só mascarar. Entendeu?
Então, o que vai fazer o tratamento ao longo prazo mesmo são os outros medicamentos, né? Os receptor da recaptação de serotonina, que são os tratamentos de manutenção. Esses calmantes não ajudam no início, na fase aguda da doença. Depois, ao longo prazo, eles geram alterações da memória, do raciocínio. Então, tem mais complicação do que isso ao longo prazo. Entendeu? Perfeito isso que você disse. Muito bom. Uhum. Porque aqui, falando particularmente da minha região, eu sofro muito na hora do consultório, na hora de estar atendendo ali, que eu vou estar preenchendo essa ficha anamnética, que o paciente chega para mim e fala assim: tem um mês que eu fui no psiquiatra ou no clínico geral. Tem gente que vai até no cardiologista e ele passa remédios para depressão. E tá tomando 5 antidepressivos. E aí a pessoa chega lá falando que tá horrível. Eu falo assim, tá horrível mesmo. Olha o tanto de remédio que tá tomando. Uhum. Olha só, não teve uma busca. Então, Não aí teve uma... tem que ter um manejo, né? Tem que saber manejar um pouco isso, porque assim, tem que saber orientar o paciente. O remédio vai demorar 15 dias para começar a fazer o efeito. Então, se ele te procura uma semana depois, a orientação é que ele continue tomando que vai melhorar. E aí, às vezes, não sei, né? Às vezes o colega não tem, então, manejo com isso, já coloca outro junto, já não, toma esse também, mas aí não vai mudar, entendeu? Ao contrário, vai. Isso foi um exemplo, mas tem pessoas que estão assim, sei lá, há vários anos, há vários meses. E aí você começa a analisar como que era a pessoa antes e como que era depois, e como que ela ficou depois da medicação. Aí eu converso com o psiquiatra, peço para rever, se ele achar conveniente, explico o que a paciente está trazendo, quais são as queixas. Queixas na área sexual, que depois vai ser o tema da nossa próxima live, chega muito. Por quê? O antidepressivo, ele corta 50% da libido. Aí a pessoa vai lá e faz o uso do anticoncepcional, que corta 25%. Aí ela tá funcionando só com 25%. Se tem mulheres mais velhas, é quase nada, né? Uhum. É Essa é complicado. uma queixa recorrente no Sim, seu consultório. é recorrente, mas aí a gente tenta optar por algum antidepressivo que não mexe na libido. Geralmente, né, eu já pergunto, como é que tá a questão da libido? Aí se falar, não, tô tal, a gente mantém o remédio e vai observando como é que fica, porque nem sempre todos vão ter essa queixa, tá? Da diminuição da libido, nem sempre vai ter isso. Mas tem alguns remédios que aí a pessoa já fala que tá diminuída, então se você quer uma depressão, dá para tratar com um tipo de remédio, por exemplo, a bupropiona. Aí ela não mexe nessa questão da libido, a trazodona, não mexe na libido. Então, A BUP até aumenta, né? O efeito, a reação adversa dela é aumentar a libido, o desejo sexual e emagrecer também. exatamente, a bupropiona ela tende até a melhorar disfunções sexuais, tá? Então, a gente para cada perfil de paciente tem um tipo de tratamento, entendeu? Né? Se fala que tá com insônia, você vai preferir mais um que dá sono. Então, a gente vai fazendo de acordo com o que o paciente relata mesmo. Mas não tem assim, o melhor antidepressivo. Qual que é o melhor antidepressivo? Não tem essa resposta. O melhor é o que você vai responder melhor. É individual, de acordo com cada um. Exatamente. Só que tarja preta não é tratamento de depressão, para começar. É só isso, né? Tem uma pessoa que mandou uma mensagem esses dias falando o que ele faz, que ele tá tomando 6 miligramas de Rivotril. Acho que foi o Rodrigo. Até respondi ontem. Aí eu falei, olha, primeira coisa que você já identificou que não tá legal. Eu passo, porque essas pessoas que tomam tarja preta, eles gostam, entendeu, gente? Os pacientes não ficam dopados, levados. Isso é antipsicótico que gera isso. Esse tipo de remédio, as pessoas gostam porque é uma droga, eles agem no sistema de defesa cerebral lá como se fosse uma maconha, uma cocaína, um crack. Né? Então, ele vicia mesmo ou isso é um mito? Existem medicamentos que viciam, entre aspas? Os que viciam são esses tarja preta. Vicia mesmo. Por isso que já é tarja preta, para ficar atento na dependência. Né? Que é alprazolam, clonazepam, diazepam, esses PAN da vida aí. Não que esse citalopram, por exemplo, não é, tá, gente? Mas a maioria
é tarja preta. Pegou uma receitinha azul, porque eu não tenho uma receita azul aqui comigo, mas pegou uma receitinha azul comprida, assim, é tarja preta esse remédio. E aí eles ajudam na questão do pânico, no início, a abstinência alcoólica pode ajudar. Insônias refratárias, que não melhora de jeito nenhum, pode até ajudar, mas não é indicado ficar tomando mais de 3 meses esse tipo de remédio, né? Porque já tem o risco de dependência, a longo prazo gera demência, alteração da memória. Um monte de velhinho hoje em dia, um monte de idosos tomando Rivotril até hoje. Dá uma pena tão grande quando eu vou fazer, trabalhando em algum lugar, e chega idoso querendo renovar a receita do tarja preta. Aí você vai explicar. Nossa. Aí tem uns que não entendem. Nossa, doutora, mas eu tomo esse remédio tem 50 anos já. 80 anos, quando socorro nessa pandemia, atrás de receita. Falei, olha, a senhora sabia que vai dar Alzheimer esse remédio? Aqui, eu falo Alzheimer, né? Mas é demência. Só para eles entenderem, ó, isso pode dar uma demência precoce na senhora. Ah, já tô velha mesmo, pode me dar esse remédio. Ah, gente, não faça isso. Socorro. Aí você tem que educar a população, né? Porque é algo que... Porque antigamente eram esses remédios que existiam mesmo, entendeu? E aí só passava isso, e aí ele alivia o sintoma na hora, as pessoas vão gostando desse tipo de tratamento. Deixa eu te fazer uma pergunta, Uhum. que você até me corrija se eu estiver errada. Mas o tratamento medicamentoso para depressão e até para algumas doenças, eles têm um período determinado, não é? Um dia para começar e um tempo para terminar. Sim. É isso mesmo? Porque, que nem você disse, tem pessoas que estão aí 50 anos tomando a medicação, 5 anos tomando a mesma medicação, 10, 20, nunca se livra do medicamento. Ela não sabe como que é ela mesma sem aquela medicação. Exatamente. Então, a gente preconiza, assim, né? No mínimo, o paciente tomar 1 ano de medicação depois que ele fica estável. A gente conta, ó, comecei o tratamento em janeiro, mas agora em abril que eu fiquei estável. Então, abril do ano que vem, abril do ano que vem, a gente vai tentar diminuir a dose. Também não é tirar de um para outro. Por quê? Porque ter resposta cerebral mesmo desses meses, entendeu? Porque tem a fase aguda, a fase de manutenção, então precisa ficar pelo menos 1 ano com remédio. Só que o que acontece? Se você só toma remédio, não faz terapia, não faz um exercício, não faz mais nada, quando tiver o remédio, 70% dos casos podem ter recidiva. Por isso que a gente fala que é pior, né? Depressão, ansiedade, né? A maioria das psiquiátricas são doenças crônicas. Então, assim, vai voltar ao longo da vida. Tem gente que agora com 60 anos procura ajuda e fala, ó, quando eu tive depressão grave no meu primeiro parto, quando eu tinha 30 anos de idade. Então, você vê que são pessoas que já tiveram depressão antes, que tem novamente, entendeu? Então, é muito alta essa recidiva. 70% de quem não faz o tratamento correto e quem fez o tratamento correto ainda pode voltar. 50% dos casos. Só para você ter ideia. Ó, existe também vários tipos de depressão. Às vezes as pessoas pensam que é só uma, mas não é, né? Tem muitos tipos que é preciso identificar, como você disse, com um diagnóstico individual e de acordo com cada um, para poder até trabalhar isso no processo terapêutico. Ó, esse é um transtorno depressivo maior, então você sabe que vai gerar mais empenho, vai ter que ter mais cuidado, o tratamento vai ser mais longo. Esse é um transtorno depressivo. Como que é o nome? Agora fugiu da minha mente, gente. Sazonal. Então você vai entender que você precisa trabalhar as datas comemorativas, precisa investigar o que aconteceu. Então é muito, 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 muito individual. Exatamente, são vários tipos mesmo, né? Tem a leve, moderada, grave, tem depressão com sintomas psicóticos, que aí é o tipo mais grave. O paciente precisa de internação. Tem uma depressão que eu fiz até um trabalho, publiquei esse trabalho num congresso ano passado, que chama Depressão com Sintomas Psicóticos, que é também de delírio de Cotard. Síndrome de Cotard, que o paciente ele acredita que ele não tem órgão, que ele não tem, aí ele não come porque ele acredita que ele não tem garganta, não tem esôfago. E aí o paciente, nossa, eu lembro, eu arrepio só de falar nesse caso, porque foi um caso assim que, sabe, eu tive uma empatia muito grande para essa paciente.
Eu era residente ainda quando eu fui avaliar esse caso. E aí a paciente virou assim, sai daqui, doutor, a casa vai pegar fogo, isso aqui vai pegar fogo, a casa tá pegando fogo. Ela tava no hospital falando que a casa tava pegando fogo. Tá caindo tudo aqui, tá caindo tudo e eu não consigo comer. E aí o pessoal, né, às vezes não tem noção do que é a psiquiatria, que ela tava no hospital geral aqui de São Paulo. E aí, às vezes, as pessoas não têm manejo, né? Às vezes, né, o técnico, a enfermagem não tem manejo de paciente psiquiatra. E aí só passaram o caso assim pra mim, olha, ela não tá com. Eu falei, não tá com medo? Por quê? Aí já tava ia passar onda, né? Só pra ela se agitar. Aí eu fiquei com um copinho de água dente. Falei, vamos tomar um pouquinho? Ela, não, eu não tenho órgão, não, eu não tenho garganta, não. Eu não tenho boca, eu não tenho garganta. Eu falei, tem sim, a senhora. Eu comecei a forçando mesmo, pra ver como é que ia ficar. E aí ela morrendo de sede, de fome, pra você ter ideia. Então, assim, era um sintoma psicótico e ela lambendo a boca assim, eu lembro depois desse caso. É tanto que eu fiz esse trabalho depois. Até mando depois pra você dar uma lida, pra você ver como é legal. E aí, Quero sim. o paciente acredita que ele não tem órgão, que se ele comer, a comida vai pro além. Alguns falam que não tem, que se defecar, as fezes vão sair. Sabe, uns delírios bem bizarros mesmo, que a gente chama. Que aí é delírio de Cotard, que é chamada de síndrome do cadáver ambulante. Que é bem raro, mas nessa época eu peguei 2 casos na residência, bem na residência. Uau, 2 casos. Aí tem que fazer terapia mesmo, né? É, Que é de emocional para lidar com isso. nossa, eu lembro até hoje o nome dessa paciente. Depois ela ficou super bem, sabe? Agradeceu, ela falou que lembrava, que não sabia como, mas que imaginava que estava caindo tudo mesmo. Que os pacientes lembram depois, né, desse sofrimento todo. Nossa, foi muito legal tratar esse caso assim, porque teve resultado rápido. E é Né? grave, esse tipo de depressão psicótica, às vezes não resolve com remédio e tem que fazer ECT, né, que é a eletroconvulsão, que também não é nada bizarro, nada na psiquiatria, que é aqueles filmes que são mostrados que a pessoa ficava toda, né, se debatendo na maca lá, amarrada. Não é verdade, isso ali existiu mesmo. Por isso que a psiquiatria ficou tão feio depois, né? O médico psiquiatra ficou mal visto como um médico de louco que amarra as pessoas, mas não é isso, é um dos melhores tratamentos, gente, de remissão de sintoma. E tem todo um protocolo a ser seguido para fazer esse tipo de tratamento. O paciente é anestesiado, ele fica sedado, ele não sente dor, ele não vê o procedimento, né? É um psiquiatra que faz o procedimento, anestesista. E não é aquela coisa de. Eu lembro a primeira vez que eu vi ECT, eu fiquei tão frustrada, porque eu achava que o paciente ia se debater lá. Aí ele faz só um movimento no pé, assim, no corpo, ele faz eletroconvulsoterapia. O paciente tem que fazer uma convulsão. A ondinha lá eletromagnética é colocado 2 assim na cabeça dele, aí aperta o botãozinho lá, ativa o cérebro lá, né? As ondinhas. Para gerar uma convulsão, a convulsão da epilepsia. E aí são segundos só que ele mexe os pés lá, a boca, tem um protetor na boca para não morder os dentes, né? Que às vezes acontece. E é isso. E às vezes É acessível? Esse tratamento é acessível? então, tem em particular hoje em dia, né? Mas no SUS, pelo menos aqui em São Paulo, se eu não me engano, faz só no não, se eu não me engano, não, só que eu conheço, faz no HC, né? Que é o Hospital das Clínicas, tem um ambulatório só disso lá que eu rodei lá na época da residência. E faz no IANSP também. Na Santa Casa tinha, mas no hospital que eu trabalho aqui em São Paulo tinha também, não tem. Tem uns 2 anos que saiu de lá. Então, acho que São Paulo todo deve ter uns 4 lugares no máximo. São Paulo que é São Paulo, né? Olha só. Porque, Jéssica, com essa questão da luta antimanicomial, de fechar os manicômios, a abertura de CAPs, isso caiu também a verba de ECT, então saiu junto o ECT, entendeu? Entendi. Né? Então Mas não é tão acessível quanto eu pensei que seria. Ó, a Erli mandou aqui uma pergunta. uhum. Para mim, quem faz terapia, qual é o tempo para dar alta? Erli, isso é muito individual. Em definitivo. É, não tem assim um prazo. Ó, você vai fazer 6 meses de terapia e vai ficar boa. Você Uhum. pode fazer terapia para o resto da sua vida, a não ser que seja uma terapia breve, que é para você tratar algo em específico, que aí tem um tempo, né, de no máximo 1 ano. Uhum. Mas fora isso, não tem como
colocar esse tempo, não. E às vezes, Jéssica, a pessoa nem vai querer sair da terapia, né? Depois que entra no processo mesmo terapêutico, que entende, que sabe que está ajudando, que é atendimento. Às vezes eu já vi caso que o terapeuta deu alta e a pessoa não quis alta. Falou, ah, não, eu quero continuar. Às vezes. É verdade. Tem isso mesmo. Uhum. Eu posso ler umas perguntinhas aqui que fizeram? Pode sim, com certeza. Ó, a Daiane perguntou: sempre acho que tenho alguma doença, vou ao médico e não tenho nada. Pode ser depressão, né? Eu acredito que isso não é depressão, tá? Como a gente já falou aí, os critérios. Parece mais até sintomas de hipocondria, né? Que é aquela pessoa que fica procurando doença. Ou pode ser também ansiedade. Que o ansioso, ele tem uma dorzinha aqui, dor no peito. Ai, meu Deus, pronto-socorro. Aí faz eletro, toma um diazepam lá na hora, uma injeção que eles dão, coitados. E aí vai para casa, aí de novo, estou infartando, aí vai procurando. Então, assim, pode ser da ansiedade, ou pode ser até hipocondria, que a pessoa achar doença, muda até de médico, às vezes, querendo investigar, querendo achar doença sem ter. Né? Isso é, mas não, tá bom? Já atendi casos de hipocondríacos. É difícil, né? Muito difícil. É quase um delírio, né? Que eles acreditam que tem alguma coisa, né? Nossa, é muito complicado. Até você conseguir trazer à tona aquilo para a pessoa, que ela consiga enxergar que realmente ela está buscando algo, às vezes uma atenção, né, que não teve, e lá chega lá no médico, você fala que você está morrendo, você tem toda a atenção ali naquele momento. Gente. Trabalhar todas essas raízes é um processo de passo a passo, um processo de formiguinha. É. E engatando aí nessa questão da atenção, mandaram uma assim para mim, ó. Aí você vai me ajudar também. Essa tem a ver com a terapia. Ó, é possível alguma pessoa ficar no estado depressivo por querer próprio? É? Na minha opinião, sim, é possível. Tem, como que eu posso explicar isso? Tem pessoas que se apegam tanto, na minha visão, isso, Aham, aquela dor, aquele sofrimento, que elas não querem se desfazer daquilo. exatamente. Viram assim como se fosse um só, ela cria um vínculo extremo. E pode ela ter depressão, saber reconhecer, mas mesmo assim não querer se livrar. Também comum em pessoas que gostam sempre de estar na posição de vítimas, né? Tem aquele vitimismo. Isso. Que aí tem um ganho secundário, né? Tem um ganho secundário nisso tudo, do marido que fica ali. Às vezes a gente até já sabe quando chega no pronto-socorro. A esposa que tá caída na cadeira, entrando no pronto-socorro psiquiátrico, e o marido passando a mão na cabeça, todo preocupado. A gente até já sabe o diagnóstico. Então, assim, né, tem alguns transtornos de personalidade que o paciente, né, necessita de uma atenção maior, tá? Não é piti, isso nada. A gente sabe que é um sofrimento, mas é isso, é nessa posição de vítima o tempo todo, né? E aí, às vezes, você fala, ó, vai ter alta, vai tomar isso. Vou ter alta? Como assim? A pessoa tá bem, quer ficar internada no corpo psiquiátrico. Isso acontece muito, né? Coisa, né? Uhum. Outra perguntinha que fizeram aqui eu não entendo a sensação de tristeza. Eu não entendo. A sensação de tristeza vem junto com as crises de ansiedade. É depressão? Então, assim, essas crises de ansiedade, quando vêm, né, geram sofrimento. Ninguém fica feliz com crise de depressão, com pânico, né? Mas a depressão, ela pode estar, sim, associada às crises de ansiedade, depressão, né? Que tem até um diagnóstico que é transtorno misto, ansioso depressivo, que a gente faz diagnóstico. Só que não necessariamente você tem depressão, entendeu? Depressão são aqueles critérios que a gente comentou no início da live, né? Quem estava assistindo aí. Que é o humor deprimido ou falta de prazer com todos aqueles outros sintomas. Mais 5 sintomas dos 9, que é sono, apetite, energia, né? A fadiga, pensamento de morte. Beijo. Pode sim. Pode ir falando, viu, Jéssica?
Aí, depressão tem componente genético? Sim, já respondemos no início, né? Já falamos. Ah, tá. Essa é outra legal, ó. Por que é tão comum a depressão agora? Porque antigamente não tinha. Colocar assim, por que é tão comum depressão agora? Porque antigamente não tinha. Na verdade, sempre teve, tá? As É a pessoas. liberdade de expressão que você tem hoje que você não tinha antes. Isso. Principalmente as mulheres, né? Que eram feitas para servir, nunca reclamar. Então tinha que sempre manter aquela postura, um lar feliz, a aparência feliz. Então era uma vida de engano, eu vejo dessa forma. Que Uhum. tinha, sempre teve, mas antes eles conseguiam mascarar, conseguiam enganar mais, ou até não dava esse nome. Isso, antigamente era melancolia, né? Lá, no século. Qual que era o século, gente? Século 3 Três? século 2 século 3 já existia, né? E aí eu acho que foi Hipócrates, no século 4 antes de Cristo, ou a primeira vez em depressão. A primeira vez que o termo depressão foi usado foi em 1680. Até olhei isso para falar, até para relembrar. Então, Bem antigo. 1880 é muita coisa, né? 2020, né? Sempre teve, mas aí agora também, né, Jéssica? As pessoas estão procurando mais ajuda. Essa questão da psiquiatria tá, né, tá gerando uma desmistificação. As pessoas estão procurando, né? Graças a Deus. Aquela questão que nem você falou daquela crença que as pessoas têm, até a respeito da terapia e da psiquiatria, de que você vai chegar lá, vão te amarrar na cadeira, vão fazer É, lavagem cerebral, ou só vão te enfiar medicamento. Então, tudo isso está sendo quebrado. Isso antes era um tabu. Por isso, muitas vezes, as pessoas não procuravam tanto ajuda, igual procuram hoje. Ó, tem uma pergunta aqui para você, Thaíris. diga. Da Joana Paula. Doutora Thaíris, tem Botox para tratar dores de cabeça? Explica um pouco. Ixi, Botox Interessante, hein? não, hein? Mas, ó, o Botox tem mais uma questão, né, da dermato. Mas, eu me desculpe, mas eu não vou conseguir te responder essa pergunta, tá? Foge da minha ninhada aí, né? Porque, ó, tem tanto tratamento pra dor de cabeça, né? Tipo, analgésicos no gerais. Os remédios antidepressivos ajudam também nas dores de cabeça. Só pra vocês terem ideia, que não é só porque é remédio da psiquiatria que os outros médicos não usam, não, tá? As especialidades de ginecologia usam muito, porque trata TPM os remédios também. E as pessoas, os médicos neurologistas usam muito, né? Os tricíclicos que a gente chama, os estabilizadores de humor para epilepsia, é usado também para dores, né, de enxaqueca, por exemplo, né? Então tem que ver direitinho como é que é essa dor de cabeça sua aí. Mas desconheço isso, viu? Botox, né? Bom para as ruguinhas aqui, para sudorese excessiva, a pessoa Pé que... de galinha. Exatamente. Agora, para dor de cabeça, porque a dor de cabeça já age, né, uma coisa mais sistêmica, é mais no cérebro mesmo. Botox é algo mais superficial. Não acredito que possa até estudar sobre isso e te responder depois, tá bom, Joana? Que é uma boa pergunta. Mas Verdade. conheço. Serginho, quanto tempo? O que mais, gente? Falem. E aí, pessoal? Tá Vamos acabando. aproveitar. Tá acabando o nosso tempo, né? Nossa, tá acabando muito o nosso tempo. A gente só tem mais 6 minutos antes que o Instagram corte. Marquinhos vai cortar nós. Mas se o pessoal não tiver, ou se tiver também, a gente vai respondendo. Thaís, eu queria agradecer, viu? Por fazer essa live aqui junto comigo. Você e eu. Tô muito surpresa, assim, muito feliz com a competência do seu trabalho. Como que você se comporta diante das pessoas, dos seus pacientes, por tudo que você falou aqui com a gente. Com certeza vai ser a minha primeira recomendação. Muito obrigada, viu? É isso, eu que agradeço o convite, tá? Foi ótimo. Também você tem muito a acrescentar aí, né, Jéssica? A terapia, eu sempre falo para os pacientes, tem que fazer terapia, gente, não adianta. Às vezes você chega na dose máxima, você vai lá, dando remédio, dando toda a consulta, tá na terapia? Ah, não consegui não, doutora. Eu falei, olha, tem tanta gente fazendo terapia online agora. Ah, é por causa da pandemia. Eu falei, mas tem online. Justamente. Eu ainda falo Eu ia assim, perguntar. Instagram, hashtag psicoterapia. O tanto de gente que você vai achar no Instagram fazendo terapia.
Então, assim, não tem desculpa. Eu faço online, você pode fazer online, isso existe. E antes, né, Jéssica, dessa pandemia, os psicólogos já faziam terapia online. Então, não é de... Já fazia. Então, assim, tem que fazer, gente. O remédio ajuda, né? Não tem desculpa, pessoal. Mas o que Vocês podem fazer. exatamente. Podem fazer uma consulta com a doutora Thaíris e podem fazer a terapia comigo. E as pessoas que são aqui da minha cidade, da minha região, pode entrar em contato com ela. Como que tá seu Instagram? É Thaíris Psiquiatra. Só colocar Tamires sem M, para todo mundo lembrar. Thaíris. Depois eu vou colocar de novo o seu perfil lá no meus stories. Para as pessoas que estão entrando em contato com você. Eu quero que você que é do meu, vai lá no Instagram da Thaíris. Entra lá, conhece um pouco do trabalho dela. Ela tá sempre postando stories, enquete, tá sempre falando sobre temas interessantes. Aproveita para marcar a sua consulta com ela. E também, se quiser marcar a sua consulta comigo, pode me chamar no inbox. Isso aí. Falem algum tema aí depois, se vocês quiserem, para a gente abordar melhor aqui, para ajudar, né, a todo mundo. Tá bom? Deixar sugestões. Isso, podem deixar, tanto para mim quanto para a Jéssica. Tá bom, gente? Isso mesmo. Evento online também de terapia. Então, ótimo. Ó, minha paciente, outra paciente minha, Fafá. Só tenho a agradecer. Que isso? Bom que você tá bem, viu? Que você tá assistindo a live. Que bom, tá te ajudando. Tá vendo, gente? Sem preconceito, o psiquiatra não é médico de louco. Eu quero tirar isso da cabeça das pessoas. Acho que foi meu objetivo maior quando eu entrei na psiquiatria, sabia? Falei, não, vou ser psiquiatra. Mas antes, eu fui ginecologista por 20 dias, tá? Eu conto uma história. Olha só, que legal. Larguei a ginecologia porque me chamavam de parteira. Aí eu falei, ah, não quero ser parteira. Aí ser médico de doido, então também não é médico de doido, tá? É o médico de ser humano, que a gente tá aqui só para ajudar todo mundo. De forma alguma, tá? É isso aí, pessoal. Vou salvar a live, né? Pra gente não perder essa live aí. Vamos salvar. Um beijo para vocês. Um abraço. Obrigada Thaíris, pelo convite. muito obrigada, querida. Que seja a primeira de muitas. Isso. E até mais. Tchau, tchau, pessoal. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus aí. Boa semana.